Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No nosso período de recuperação nós vamos tratar sobre o conhecimento científico, entender um pouco sobre a ciência, sobre a metodologia científica e aí nós vamos tratar nessa videoaula de uma revisão sobre esse conteúdo para que vocês possam responder o trabalho avaliativo. Primeira coisa aqui a ser trabalhada é que existem vários tipos de conhecimento, certo? Existe o conhecimento filosófico, o conhecimento religioso, o conhecimento empírico ou conhecido como senso comum e o conhecimento científico, que é o que nós estamos estudando, certo? Mas assim, existem outros tipos de conhecimento, mas esses são os principais. Então, assim, quando eu me refiro à filosofia, eu me refiro a um conhecimento baseado na razão. Quando eu me refiro ao conhecimento da ciência, eu falo sim também de razão, mas eu falo um conhecimento certo, um conhecimento que é testado, um conhecimento que é verificado e comprovado, que precisa de uma metodologia, de um sistema para se chegar a uma conclusão, que é justamente o método científico. Mas também temos o conhecimento religioso e do senso comum. O religioso ele tem como base a crença e a fé. E o senso comum, no caso, seria aquele conhecimento empírico, que tem base na experiência, na nossa vivência, pelo que nós passamos, certo? Então, assim, qual é a relação de filosofia com ciência? Como eu tinha trabalhado com vocês nas videoaulas, a filosofia ela surgiu na antiguidade grega, no momento de transição do lado fantasioso, da crença das pessoas em uma religião, na mitologia, e foi uma transição para a racionalidade, Os primeiros pensadores, que eram os pré-socráticos, eles foram também os primeiros cientistas. E esse conhecimento, que é a filosofia, ela é conhecida como a capacidade que o homem tem de refletir sobre tudo que envolve o mundo. É nesse momento que surge, as ciências também, porque propriamente a ciência ela vai, além do que é observável, a ciência ela vai ter a busca de um conhecimento certo, ela vai ser verificada, ela vai ser comprovada, ela vai passar por testes, tanto que é um conhecimento sistemático, seguro e universal, que no caso utiliza da razão sim, nós precisamos da razão para compreender isso, e é de uma forma que se chega a um fato que é verificável, tá bom? Um fato que é validado, um fato que é comprovado. Um exemplo basicamente da ciência. Hoje, se uma pessoa ela está com dor, existiu um processo, para poder buscar o medicamento para aquela dor. E aí hoje, quando um médico vai passar um remédio para alguém, ele tem certeza daquele remédio para aquela determinada dor, daquela determinada doença. O que nós estamos estudando é a ciência, propriamente, a ciência experimental, certo? Como eu tinha falado para vocês anteriormente, é aquela ciência que, por exemplo, nos possibilita tomar um remédio quando estamos com dor e depois nós vamos melhorar, Se você está com dor de cabeça, toma um paracetamol. Então, aquele paracetamol passou por uma comprovação até se tornar algo universal e seguro para todos, certo? Então, basicamente, é isso que nós vamos entender. E o que é a ciência definitivamente? Qual é o significado de ciência? A ciência ela é um conhecimento, certo? É onde o ser humano se dedica a construir, é uma atividade que ele se dedica a construir um conhecimento que é sistemático, um conhecimento que é seguro e um conhecimento que é universal a respeito dos fenômenos do mundo, as coisas que nos aparecem, certo? Que aparecem na nossa realidade, no que nós estamos vivenciando. E essa ciência, ela obedece um método, por isso é sistemática. E esse método ela vai ser um procedimento, um procedimento onde nós vamos observar uma determinada coisa que esteja acontecendo e aí vamos buscar, testar para chegar uma coisa que seja segura para todos, uma coisa que seja válida para todos. Então, assim, como a ciência ela é um conhecimento, é uma atividade humana que o ser humano ele busca comprovar, tornar uma coisa certa, esse conhecimento é válido para quê? Para que ele vai servir. Uma das coisas principais é que
tem que tornar o mundo compreensível, né? Proporcionar ao ser humano meios de prever situações e ter controle sobre a realidade, sobre o meio natural que nós vivenciamos. Por exemplo, nós podemos perceber fenômenos, né, naturais, como terremoto, tsunami, entre outros que acontecem. Então, o cientista propriamente ele tem maneiras de prever aquilo dali e como ele vai ter controle sobre aquilo dali. Da mesma forma, são doenças, né, que, por exemplo, na Idade Média, tiveram pessoas que morreram e não tinha medicamentos, não tinha formas de controle sobre isso. E hoje se tem, né, algo que é válido, que é seguro, que passou por experimentação e hoje o mundo se tornou mais compreensível, mais controlado, porque a ciência existe. Então, a ciência ela vai passar por um procedimento, né? Ela vai ter um método de investigação científica, que vai ser um método científico, que é através da observação, das hipóteses, do experimento, da análise e da conclusão. Um exemplo bem prático. A observação, quando eu falo sobre ciência, eu falo sobre a construção de um conhecimento sobre os fenômenos do mundo, certo? Então, quando eu falo sobre observação, o cientista ele vai observar um fato ou um problema, né? Ele vai olhar o mundo à sua volta, a realidade em que ele vive, né? E com essas coisas, né? Por exemplo, atualmente nós estamos vivenciando a pandemia do coronavírus. Então, os cientistas eles estão o quê? Tentando buscar, eles estão observando o que está acontecendo e eles estão tentando buscar, né, uma solução para o problema que é a pandemia, né? Como ter controle sobre essa pandemia, né? Como testar uma vacina, como testar um medicamento que possa ter controle sobre isso. Então, basicamente, nessa observação, o cientista ele vai olhar o mundo, ele vai olhar a sua realidade, né, em que vive, e essas coisas que acontecem, né, pode ser de fenômenos naturais, coisas que estão na nossa realidade, e aí ele vai lançar um problema a ser investigado, tá bom? Depois que ele observa, ele lança esse problema a ser investigado e é onde ele tem a hipótese, né, que é, digamos, uma possibilidade de resposta. No exemplo de uma doença, né, no caso Covid, a pandemia que nós estamos vivenciando, o cientista ele pode ter uma determinada substância que ele vê como possibilidade, né, algum medicamento como possibilidade que possa amenizar os sintomas da doença. Mas isso daí é só uma possibilidade, então ele vai precisar fazer o que depois? Ele vai precisar passar para uma experimentação, fazer um experimento para testar, no caso, a hipótese dele, né, a possibilidade que ele tem sobre uma possível resposta sobre aquela doença, certo? Então, quando ele chega no experimento, é onde ele vai encontrar a resposta para o problema, né? Vamos supor aqui que agora, né, só uma suposição, tá? Nós estamos vivenciando a pandemia e aí se fala muito sobre o uso de alguns medicamentos, né? Então, alguns cientistas, eles podem assim, não, esse medicamento é uma possibilidade para determinado sintoma, como a tosse, como a febre, então vamos testar se realmente ele consegue amenizar, melhorar isso. Aí na testagem, na experimentação, que o cientista ele vai comprovar a hipótese, certo? É aquela possibilidade que ele pensou anteriormente. Depois da experimentação é onde se tem a análise, né, que é a questão onde aquela testagem ela deu certo, né? Ela foi validada ou não. Então, após essa análise, é onde se chega, né, à questão conclusiva, ao resultado, é onde encontra algo válido. E aí, na metodologia científica, essa conclusão ela pode ser considerada universal. Ela pode se tornar uma lei científica ou uma teoria científica, tanto que um cientista ele passa por um estudo, por uma investigação para se comprovar algo, certo? Então, basicamente, resumidamente, né, o cientista ele quer acabar com algo, ele quer amenizar algo, né, ele quer fazer com que aquilo se torne compreensível, tenha controle sobre algo, ele vai observar a realidade, vai detectar o problema, vai lançar uma possibilidade, vai testar e chegar a algo conclusivo. E é chegando a esse algo válido, algo que é seguro, é que pode se tornar uma lei científica ou uma teoria científica. Então, assim,
podemos ter como base, né, no meio da pandemia, o estudo, né, a investigação, né, as fases que se está buscando para uma vacina, para medicamentos, né, que é onde os cientistas eles estão buscando comprovação sobre isso, né, testando, experimentando. Né, nós temos aí várias vacinas na fase 3, né, eu acredito que são as 10, e tem mais outros estudos, né, de vacinas para se chegar a uma conclusão, algo que seja válido e seguro para todos. Então, é nesse momento que quando se tem a conclusão, no momento que quando se chega a um resultado que é seguro, que é válido, é onde chega ao fim da metodologia científica, certo? Então, é onde se tem, por exemplo, a vacina X, o medicamento X, e entre outras coisas que o cientista ele busca nesse meio dos fenômenos da realidade que nós convivemos, tá bom? Informação bem atual, certo, galera? Hoje, né, com a pandemia do coronavírus, no mundo tem 166 candidatos à vacina contra a Covid, que estão em desenvolvimento, e dessas 166, 24 estão sendo testadas em humanos. E no nosso país, no Brasil, tem 2 das 5 vacinas mais avançadas, certo? Que, no caso, existem 5, né, vacinas que estão em sua terceira e última fase de estudo, que é a da Sinovac, do Instituto Biológico de Wuhan, a Biológico de Pequim, a de Oxford do Reino Unido e também a da Moderna dos Estados Unidos. Então, essas 5 vacinas, né, para vocês ficarem conhecer a situação, né, ficar por dentro da situação, nós temos 5 vacinas que estão na sua terceira e última fase do estudo, que já está aí do experimento para análise, né, para no caso, se tornar algo conclusivo, né? Então, nessa última fase aí, que é da metodologia científica da vacina, nós temos 5, tá certo? Portanto, no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, né, que passaram por essa metodologia científica, né, pelas fases de testagem, nós temos 3 vacinas chinesas, uma do Reino Unido e uma dos Estados Unidos. Um detalhe que foi das últimas horas é que a testagem da vacina do Reino Unido ela foi suspensa porque teve uma reação adversa, ninguém sabe qual foi essa reação adversa. Então, foi nesse momento da experimentação para análise que a vacina do Reino Unido, nessa última fase, ela teve que ser parada, né, devido a essa reação que gerou em um paciente, em um ser humano, tá certo? Então, é essa a informação que eu queria passar para vocês. Após a metodologia científica, nós vamos entender a transição, certo, da ciência na história. Então, como eu tinha falado para vocês, a filosofia ela é a mãe das ciências, né? Então, se confunde muito o surgimento da ciência com o surgimento da filosofia. Mas dentro da filosofia existe uma área de estudo, uma área de conhecimento que é a filosofia da ciência, ou teoria do conhecimento, ou epistemologia. Né? Então, essa é um dos objetos de estudo, né, da filosofia, que é a episteme, que é o conhecimento que nós vamos ver. Mas aí tem um processo histórico de ciência que basicamente se deu na Idade Moderna, que é onde se tem um enfoque para as ciências naturais, né, para exatas, no caso, para matemática, né? E também nós temos surgimento das ciências humanas, basicamente, também, e algumas teorias que foram revolucionárias no período da Idade Moderna, como a lei de Mendel, como a teoria da evolução, certo? Então, é nessa temática que nós vamos entender a ciência na história, né? A razão científica através do tempo. Quando eu me refiro à ciência moderna, eu me refiro a 2 enfoques que tiveram bastante presente a partir dessa modernidade, que é o enfoque quantitativo e o enfoque operativo. É nesse momento que surge, né, um processo que o ser humano ele vai utilizar de fenômenos, né, ou seja, eu vou tentar compreender aos fenômenos da natureza, aos fenômenos da nossa realidade, mas utilizando de equações, né, de teoremas e fórmulas, que é o momento que eu utilizo a matematização, no caso a matemática. No caso do fenômeno operativo, né, do enfoque operativo, na verdade, é onde o cientista ele vai querer
não só colocar os pensamentos lógicos, matemáticos, mas também ter uma experiência sobre isso, né? Onde ele vai querer buscar, operar, intervir e dominar. É justamente o momento onde o cientista ele tem a metodologia científica aplicada, né? Através da experimentação. E nesse período também, nós temos base, né, para algumas teorias que foram revolucionárias no campo das ciências naturais, que foram, no campo da biologia, a teoria da evolução das espécies, do Charles Darwin. Também temos nesse período as leis da hereditariedade de Mendel, que posteriormente vai para uma engenharia mais genética, que no caso seria as pesquisas da clonagem da ovelha Dolly, né? Também temos na matemática as teorias, né, das geometrias não euclidianas, e na física nós temos o mecanicismo determinista da física quântica, né, para o enfoque aí do físico Albert Einstein, que ele tentou falar sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento. A partir das transformações no campo científico ocorridas na passagem mais ou menos do século XIX para o século XX, surgiu uma área de conhecimento, né, uma área de estudo da filosofia, que é a epistemologia, e essa epistemologia ela tem como base o estudo da episteme, né, o estudo da ciência ou conhecimento, que ela é conhecida também como filosofia da ciência ou teoria do conhecimento, né? Essa área de estudo ela vai basicamente se debruçar sobre questões relacionadas à natureza, à origem, à validade do conhecimento de uma forma geral. A epistemologia ou filosofia da ciência, ela vai lidar com o conhecimento. Ela vai ter como base a razão, né, que é o momento que você vai buscar o conhecimento através do processo de pensar. E é nisso que o ser humano, ele tem algumas questões, né, propriamente, né, ele busca através da episteme, da ciência, né, questões para chegar a uma resposta. No caso, o que seria a ciência, o que é o conhecimento científico, se esse conhecimento científico ele pode ser verdadeiro, entender, né, a metodologia científica, né, para se chegar ao conhecimento válido, seguro. Então, é nessa relação de mundo, né, que o ser humano ele apreende as coisas que estão à volta dele. Então, assim, são perguntas que se levam a respostas que a epistemologia ela vai entender esse campo da investigação, esse campo do conhecimento, que é a episteme, que é a ciência. E aí nós temos duas relações bem básicas, que é a relação sujeito-objeto. Portanto, existem dois polos no processo de conhecer, que é o sujeito e o objeto. O sujeito seria o conhecedor, que no caso pode ser a nossa consciência, a nossa mente, e o objeto seria o conhecido, né, que no caso seria a realidade, o mundo e os inúmeros fenômenos. Bem basicamente, se eu for falar de um fenômeno sobre a chuva seria o objeto. E quando eu tenho conhecimento, né, sobre a chuva, aquele ato de pensar, de raciocinar, a consciência que eu tenho sobre a chuva seria o sujeito, que no caso é o conhecedor. E aí, portanto, a epistemologia ela vai acompanhar, né, o conhecimento nessa relação de sujeito-objeto, e esse conhecimento vai ser o conhecimento propriamente da ciência e a sua metodologia para se comprovar algo.